Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. É linda essa música, né? Muito. Oração. Bom, meus irmãos, sintonizando aí nossos pensamentos na espiritualidade maior, aos amigos e protetores do nosso divino. Agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade de estarmos reunidos, conectados a Ti. Possamos nesse momento serenar nossas mentes, nossos corações e vibrar positivamente, Senhor, para que nossa irmã Alessandra seja inspirada no estudo dessa noite e que possamos todos absorver os ensinamentos que Tu nos legaste através da doutrina espírita, Senhor. Obrigado por tudo, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja, graças a Deus. Então, meus queridos, boa noite a todos, né? Contando com a ajuda de todo mundo para o nosso estudo da noite de hoje. Nós vamos falar sobre 2 temas, né? Pressentimentos e influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que só de pressentimentos a gente tem assim uns 2 dias ou mais de estudo para fazer. Apesar de terem só 3 questões aqui, né, que o Livro dos Espíritos nos dá, mas a obra, ela complementa em diversos momentos, por exemplo, esses temas, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês, colocar aqui as fontes de pesquisa que eu busquei para a gente poder estudar hoje, né, para complementar o tema, né? Então, assim, dentro da própria obra de Kardec, a gente tem na Gênesis a teoria da presciência, né, que fala sobre muita coisa sobre isso, dá um esclarecimento grande dessas 3 questões, por exemplo, de pressentimentos que a gente tem aqui, né? A Gênesis, então, seria um dos livros da codificação, né, que fala muito sobre isso. O livro O que é o Espiritismo também, né, que Kardec coloca aqui, tem o capítulo 3 que fala, tem uma passagem falando sobre isso. Revista Espírita, de 1858, vai falar sobre fatalidades e pressentimentos. E aí também eu busquei aquele site do Livro dos Espíritos, né, comentado pelo Espírito de Miramês, que eu sempre gosto de ir lá, porque lá tem as questões comentadas também. Fora isso, na própria internet você tem várias palestras, mas a que eu peguei foi da TV Mundo Maior, que tem um programa falando filosofando. Tem vários temas, né? E o tema, o que é o Espiritismo, o que o Espiritismo diz sobre pressentimento, que foi apresentado
pela Márcia, e a professora de filosofia, Márcia. Todas as duas são Márcia, na verdade. Então, assim, são vários os canais que falam sobre isso, né, sobre o tema. E aí, a questão 522, para a gente começar aqui, ela pergunta o seguinte, né? O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que, assim, que eu busquei, né, para a gente poder entender um pouquinho, sobre a definição da palavra, né, pressentimento, né? O que significa pressentimento? Lá no Aurélio, por exemplo, ele vai dizer que pressentimento é o ato ou efeito de pressentir. Aí ele vai falar mais, é ação de suspeitar, sentimento instintivo, hipotético sobre o que pode acontecer, percepção do futuro. Em outros dicionários tem falando palpite, presságio, augúrio, profecia, sem nesse momento qualificar o que vai acontecer, né? Se é alguma coisa boa ou se é alguma coisa ruim, né? Não seria isso nesse momento, né? E aí, deixa eu buscar aqui. Eu pergunto, né, para gente aqui, né? Quem de nós já não teve um pressentimento, né? Já não pensou, sentiu alguma coisa, pressentiu, né? Na verdade, todos nós, de alguma forma, temos esse pressentimento, tanto encarnados como desencarnados, né? E aí a diferença aí entre os encarnados e desencarnados é que alguns estão, os encarnados eles estão relativamente livres, né? Não estão totalmente livres, né? E nós encarnados ainda presos à carne, né? E aí lá na Gênesis, quando eu fui buscar lá, tem um exemplo que o Helder sempre fala até assim aqui, né? Sobre a montanha, o olhar lá de cima da montanha, né? Isso está escrito lá na Gênesis, o homem lá no alto da montanha, né? A visão que ele tem, ele faz essa comparação, né? Lá no alto da montanha, esse homem, nesse momento, ele vai conseguir verificar caminhos que tenham que desvios, né? Algumas situações que podem estar acontecendo, ele tem uma visão holística de tudo que está acontecendo naquele momento. Ao passo que o homem que está lá embaixo, na montanha, ele tem aquela visão limitada, né? O que é futuro, e que esse homem embaixo da montanha vai estar vendo só no futuro, que é um futuro para ele, que está lá no pé da montanha, um futuro para ele, o que vai ainda acontecer. Mas o homem que está lá em cima da montanha é presente para ele. E a gente vai ver lá na frente também essa relação de presente e futuro, né? Porque para os espíritos isso não acontece, né? E aí, como se dá esse pressentimento, então, né? Como que isso acontece, né? E a gente tem várias, com conhecimento, na verdade, da doutrina, né? Essas definições que a gente viu lá, por exemplo, lá no dicionário, né? São definições materiais, né? Diferentemente da nossa, já na visão espírita, né? Com o conhecimento que a gente tem da doutrina, a gente entende, então, pressentimento baseado em dois pilares, como vai falar aqui na questão, que a gente vai ver aqui à frente, né? Tem dois pilares, como que isso se dá, né? Então, na visão espírita, a gente tem embasamentos que a visão material não tem, né? A gente tem o conhecimento da reencarnação, a gente tem conhecimento do plano reencarnatório, então são vários conceitos que nós temos que a gente vai entender o pressentimento não só dessa forma material que no dicionário coloca aqui para a gente, né? Então, eu vou ler a resposta aqui e depois a gente comenta mais um pouco. Então, o pressentimento, né, é sempre um aviso do espírito protetor, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando estas têm caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, e essa impressão despertando quando chega no momento de sofrer as provas
torna-se aí o pressentimento. Então, como eu falei assim, o conhecimento, então, na verdade, ele fala, tem duas situações aqui, né? Ele, sim, né? Ele quando ele diz que é um aviso dos espíritos, sim, é uma advertência, né, dos bons espíritos, né? Mas também uma intuição, né? Enquanto advertência, enquanto esse aviso do espírito, isso é uma inspiração, né? Vem de fora para dentro. Os espíritos nos inspiram, né? Mas também tem a parte que é a intuição, né? Que faz parte do seu eu. E é aquilo que na resposta coloca aqui, né? São conhecimentos, por exemplo, quando eu faço meu plano reencarnatório, e eu já, né, nesse plano, eu já me coloquei várias situações que eu vou precisar passar aqui na minha encarnação. Então, quando tem coisas, como ele fala assim, algumas de caráter mais marcante, ele guarda lá no íntimo dele uma espécie que em determinado momento, quando eu estou encarnado, isso vai vir em forma de pressentimento, né? De intuição, né? É uma intuição, que é uma das formas de pressentimento, né? Deixa eu ver o que mais coloquei aqui, que eu anotei. Tem colinha aqui também. E aí, né, como que se dá, então, esse pressentimento, né, que a gente falou aqui, né? Por exemplo, através da emancipação da alma. É importante a gente falar disso. Quando a gente viu lá, a gente estudou nos capítulos anteriores, né? A emancipação da alma, ela vem-se de várias formas, né? Tem o sono, os sonhos, né? Sonambulismo, a segunda vista, né? Esses pressentimentos, então, eles se fundamentam nas propriedades da alma, né? Essas propriedades, por exemplo, experiência de outras encarnações que nós passamos. A gente guarda isso também, né? Quando traz para cá. O nosso plano reencarnatório, como a gente falou. Né? E aí a forma como esse pressentimento vai se dar, essa comunicação através da emancipação da alma, isso vai acontecer, né? De alguma forma, quando a gente se desligar lá. Por exemplo, na Gênesis ele fala o seguinte, ó, tem uma parte, aliás, desculpa, o livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, no item 38, ele fala que o pressentimento, eles são lembranças vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu nos momentos de liberdade. E algumas vezes advertências ocultas dadas por espíritos benévolos, né? Então, dessas duas formas. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Ah, tá. Aí, essa comunicação, né, essa forma de intuição, né, de pressentimento, ela se dá também de forma que o seu espírito está mais... Se ele está mais materializado, você tem mais dificuldade de perceber ter esses pressentimentos, né? Se você não está muito... se você é muito materializado, você não consegue perceber essa comunicação, está alinhado com o que o espírito pode estar tentando passar para você, né? Se for uma forma de inspiração. Você vai deixar isso passar, né? Dependendo da vida como que você tá conduzindo sua vida, né? E... deixa eu ver mais o que aqui. Eu notei mais aqui. Por isso que é importante também o vigiar e orar, né? Para a gente estar sempre em conexão, né, com a espiritualidade e para ter bons pressentimentos, para ter uma conexão boa, né, uma qualidade boa de conexão, né? E a prática da caridade também, né? Importantíssimo. Isso né? Porque como que a gente então vai, na verdade, perceber essa comunicação, né? Essa intuição, né? Essa inspiração, né? Sempre nos espiritualizando mais. E como que a gente faz isso, né? Sempre na prática da caridade. Mas Miramês fala também que quando a gente se entrega à meditação, né? Quando a gente consegue estar em conexão com o nosso eu e perceber isso com mais facilidade, né? E ele fala o seguinte, ó, que antes, no começo de tudo, o homem era só instinto mesmo, apenas instinto. Depois ele transformou esses instintos em razão. E agora, na verdade, virá parte da intuição, né? A intuição é esse sentido do futuro.
E esses pressentimentos, eles são sempre conselhos dos espíritos que te amam. Independente de se esse pressentimento vai ser uma coisa boa ou ruim, né? São espíritos que estão ali próximos da gente, benevolentes, que vão estar nos inspirando, né? Porque vai estar acontecendo. Alguém quer falar alguma coisa? A gente continua, não? É um dos pressentimentos que a gente mais, assim, que eu já ouvi relatos, né, que mais me marcou foi a pessoa pressentir a proximidade da desencarnação, né? Aconteceu com o meu avô isso, né? A gente foi a um sepultamento de um parente, né, lá em Campos, no Campo da Paz, é um cemitério-parque, né? É igual esse memorial aqui de Macaé, né? Tem uma parte que é só gramado e tal, não tem aquelas lápides, né? Enfim, é um gramadão, assim, né? Tem aquelas só as lápides pequenas, né? A pedrinha e tal. Não tem aquele mausoléu, aquele negócio mais... Enfim. E aí, logo após o sepultamento desse parente nosso, o vovô se afastou um pouquinho, né? Daquele grupo que estava ali, né? E parou de frente a um local. Ele parou assim de frente daquele local, ficou olhando para baixo e tal. Aí depois ele falou assim, eu acho que não vai demorar muito para eu vir para cá, não. E foi exatamente onde ele parou e olhou, foi onde meu tio depois ele veio adquirir aquele espaço ali para ele ser sepultado, né? Porque o parente nosso ter desencarnado não podia, né, logo em seguida fazer um sepultamento ali. Você vê como é que é interessante isso, né? Alessandra, tem um detalhe, quando a pessoa também está prestes a desencarnar, quando está doente, aí eu acho que isso não é intuição, não, acho que é uma visão mesmo, né? Ele percebe a presença dos irmãos desencarnados, dos amigos que já se foram, parece que vem como se fosse dar um aviso, isso aí é diferente de intuição, né? Acredito que sim, né? Porque aconteceu isso com meu pai também, que ele começou a perceber a presença dos parentes, aí me contava, me dizia, passou a noite assim me falando. E no dia seguinte, 8 horas da manhã, ele desencarnou. Quer dizer, não foi intuição, né? Ele estava percebendo. Eu acho que é um pressentimento, né? Quando você tem espíritos, né, que nos amam, que dão esse tipo, né, de informação para a gente, né? Aí é o pressentimento, que é um pouco diferente da intuição. A intuição é uma coisa que vem de dentro, de experiências passadas. Né? É isso mesmo que você falou aí, a Alessandra falou. Pressentimento tem as duas formas. Tem a intuição, né? Que é aquilo que vem da gente mesmo, né? E tem a inspiração, que aí são os espíritos que nos inspiram de alguma forma, inspiram os artistas. E como você falou aí que desmaterializado, quer dizer, a pessoa em fase final, né? Já começa mesmo a se desmaterializando mais do que quando está com saúde, né? Já vive mais se ausentando materialmente, né? Deve ser isso também que dá essa oportunidade, né? Das pessoas terem... Na verdade, pelo que eu entendi, Valquíria, é a pessoa mais espiritualizada, né? Mais afastada da matéria, né? Menos materializada, né? Isso. Mais espiritualizada. Perdão, não pode. Ô, Valquíria, eu estava pensando que nesse sentido do teu pai, já não é nem pressentimento, já, como ele já estava se preparando para o desencarne, isso que eu estou falando, já seria os espíritos já virem buscar, né? E uma coisa que eu lembrei com relação a pressentimento, por exemplo, em alguns casos, você tem uma viagem de avião, digamos assim, aí você sente um aperto no coração, aí você fala, não sei, estou sentindo alguma coisa, aí você muda aquela viagem, né? E aí o avião cai, né? Então, tem várias coisas que acontecem. Comigo nunca aconteceu nada disso não, viu, gente? Nunca o avião caiu. Graças a Deus. Mas até o momento que a gente está vivendo hoje, né, dentro muitos expositores espíritas já vem 3, 4 anos nos preparando, falando que a gente ia passar por esse momento de turbulência. E tinha em outras religiões também tem termos como vai ter o puxão, vai ter um momento de turbulência em que vai haver uma quantidade muito grande de desencarnes.
isso faz parte de um processo evolutivo da Terra. Dentro do Divino, a gente vem falando sobre isso nos últimos 3 anos, volta e meia, algum expositor vinha nos colocar sobre isso. Obviamente, isso né, a espiritualidade que foi inspirando e mostrando. Eu lembro também de uma pessoa muito querida, Maria Alva, que ela bateu um papo comigo, a gente conversando, até uma tarde, assim, do nada ela me ligou, e a gente começou a falar, e ela colocando já vários artigos, muitas conversas, várias palestras, é uma crosta em volta da Terra, então vai passar por um processo que vai ser complicado, mas necessário e muito benéfico. A gente sabia o que era, né? Mas já está avançando. E muitas pessoas relatando pressentimentos, assim, a sensação prévia antes disso, não foram poucas as pessoas nas artes comentando em conversas e mesmo nos casos espíritos colocando aquela sensação de que tinha a iminência de que algo maior ia acontecer, uma espécie de angústia coletiva. Então, assim, já existe todo um trabalho da espiritualidade para demonstrar, né? Isso, Helder. Inclusive na Gênesis mesmo, né, onde eu coloquei esse título, depois se vocês quiserem ler lá, que é o capítulo 16, a teoria da presciência, tem um item que fala exatamente isso. Fala dessas... das que são, por exemplo, pressentimentos, premonições individuais, né, mas fala das coletivas também, né? E aí, nesse item daqui, fala exatamente da permissão de Deus para isso, né? Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da comunidade, né? Eles são regulados pela providência divina, né? Então, cabe aí a Deus estar permitindo, se isso for exatamente necessário, que essas previsões já aconteçam, né? Ele fala assim, está nas possibilidades dos espíritos prevenir-nos do conjunto, se convier que sejamos avisados, mas para determinar, e aí é o que eu vou falar, o próximo que eu vou falar aqui, né, a questão da gente falar sobre determinar em lugar, data, né, hora que isso vai acontecer, né, para alguma, previamente a decisão para um indivíduo, mesmo que seja para a coletividade. Aqui na Gênesis, ela fala o seguinte, na verdade, a quem foi dado esse poder, essa capacidade, né? A Jesus Cristo, sim, que foi o nosso, na verdade, quem planejou, participou, está desde o início, né, da criação do orbe, está junto, então, um espírito da evolução dele conseguiria fazer isso pela evolução moral e intelectual que tem, porque precisa de conhecimento, a Gênese fala isso lá, né, de conhecimentos que na questão de, por exemplo, de previsão de tempo, que é um tempo nosso aqui, e se a gente pensar que existe um universo lá, que tem, né, tempos diferentes dos nossos, não cabe a um espírito vir aqui e fazer essa previsão de data e hora. Aí ele explica direitinho sobre isso, né? Então, sim, quando é para coletividade, interesse na permissão de Deus, isso vai acontecer sim, né? É até motivo da gente desconfiar, né? Quando a gente vê uma mensagem, né, falando especificando uma data muito certa, um horário, né? É até um motivo da gente acender uma luzinha amarela aí, ou até vermelha, né? Porque... e mesmo no livro dos médiuns a gente é alertado, né? Que dependendo do tipo de mensagem, a gente vai saber que tipo de espírito está se comunicando com a gente. É uma coisa que, assim, no YouTube, né, tem uns canais espíritas que eu não gosto, que assim, eu acho muito sensacionalista. Assim, a Globo Espírita, veja a carta da atriz tal para a filha tal. Fulano de tal, disse tal, assim, você já vê logo que aquilo ali não é espiritismo, que pega uma espírita, está se colocando como, mas até a abordagem do tema é uma abordagem sensacionalista, o que já não é espiritismo, né? A última coisa que o espiritismo vai ser sensacionalista. Aí tem data, aí fulano que faleceu semana passada, desencarnou semana passada, está dizendo como é que está não sei aonde, informa a filha sobre alguma coisa, algo muito... que só em situações muito específicas, né, seria permitido, né, aconteceria, e por razões muito maiores, sabe? Não do tipo assim, coisas menores. E os espíritos que geralmente passam esse tipo de informação,
eles, como está no livro dos médiuns, são espíritos que são menos evoluídos, né? Eles estão conseguindo... Isso. Ainda que mandem, que digam a informação muito próxima, eles não estão com boas intenções, né? Não é o caso, né? E lá nessa passagem lá da Gênesis, ele explica bem isso, né? E aí tem também, né? Na própria Gênesis fala de... Oi. Não, só, desculpa interromper, é só para complementar o que o Helder estava falando, que também não poderia ter esse aviso de data e hora, assim, grandes eventos, essas coisas, porque tem a questão do livre-arbítrio, né? Por exemplo, a gente vem com uma programação de viver 80 anos, mas, de repente, você resolve, é imprudente, você bate com o carro, morre com 30, né? Então, tem tudo isso. Então, não tem como você prever uma data certinha para ter determinados acontecimentos, que, por exemplo, a morte de uma figura com 30 anos, muitas das coisas que estariam envolvidas com o que ele iria fazer, com a programação dele, que afeta outras pessoas, também vai mudar. Então, não tem uma certeza absoluta. Eu acredito que deve funcionar assim, né? Porque se a gente for tentar colocar uma certeza absoluta, é impossível. A gente não teria o livre-arbítrio, você viria para viver 30 anos, você ia viver 30 anos, 80, e ninguém faria nada fora do que está previsto. Vem, como foi dito no princípio, a generalidade, né? Você sabe mais ou menos o tipo de provas que você tem que passar, mas os detalhes dessa prova, como você vai consertar, não tem, né? Não vem. Vai depender da sua própria vontade, seu livre-arbítrio, sua consciência, as influências do meio, tudo isso. Isso aí, Valéria. Você falou agora, na verdade, é importante porque assim, os espíritos eles nos aconselham, né? Mas eles não vão contra as leis da natureza, eles não vão influenciar no nosso livre-arbítrio, né? Então, e a gente vai ver lá na influência dos espíritos nos acontecimentos da vida mais à frente, né? Que fala sobre isso, né? A forma de algumas situações que vão acontecer, casos que nem você falou aí do acidente de avião, né? E que a pessoa muda de voo, não vai, várias situações. Na verdade, todas as outras questões vão ser assim, colocando vários casos assim, né? Eles não vão alterar, eles não vão influenciar o nosso livre-arbítrio, eles vão nos aconselhar, né? Mas o que tiver no nosso plano reencarnatório, o que for da gente decidir, a gente vai fazer, né? E aí, só para a gente fechar essa questão 522 também, lá na Gênesis fala bem sobre os pressentimentos do Evangelho, né? E vários são eles que Jesus fez as premonições dele, né? Tudo que ele pressentiu já naquela época, né? As predições do Evangelho, quando ele fala, eu anotei uma delas, a própria doutrina mesmo, né? Ele fala que vai vir o Consolador, né? Ele fala a anunciação do Consolador, tem essa passagem, tem as ruínas do templo de Jerusalém, né? Ele fala que não vai ficar pedra sobre pedra. Então, várias são as predições do Evangelho, né? Tem até a negativa de Pedro, né? Que tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante, né? A traição de Judas, né? Tudo isso ele predisse. E aí, na condição evolutiva dele, é lógico que ele... e, assim, em vários casos, ele não falava em data, por exemplo, o templo de Jerusalém fez 70 anos depois de Cristo, né? Mas ele não falou que era 70 anos, não tem isso na passagem também, né? Não tinha sentido, porque não fazia sentido ele falar. Então, falar em data, hora e dia, né? Só se Deus entender que seja necessário por algum motivo. Bom, vamos para 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estiverdes em dúvida, invoca o teu espírito bom,
ou pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós, né? Então, é através da prece e da oração. É lógico que a gente não vai estar fazendo isso para qualquer coisa, né? Esse pressentimento, essa intuição, que nem a gente falou, né? Essa inspiração, são coisas significativas, né? Que te angustiam, que te dão. Então, é através da prece que você vai ter essa conexão e essa ajuda, né? Da espiritualidade. Ou seja, a gente não pode ficar recorrendo à espiritualidade para coisas banais, né? Toda hora, como eu. Exatamente, né? Para tratar coisas materiais até, uma decisão de um negócio, né? Se eu devo ou não comprar um imóvel, se eu devo colocar uma pessoa como meu beneficiário num testamento. Essas coisas materiais, né? A espiritualidade ela está ocupada, ela tem, né, tanta coisa para fazer, tanta, né, ajuda para dar que não cabe a gente o direito de recorrer a eles para coisas banais, né? Exatamente. Nem eles atendem também por qualquer coisa. Eles vão fazer outras coisas. Quem atende são os inferiores. É isso aí. Por isso que não se deve. Eu tenho muito assim. Eu tenho uma confusão muito grande nisso, assim. Não é que seja confusão nisso, as coisas se confundem, o pressentimento, a intuição, né? Porque acontece demais, quase tudo que eu vou fazer, assim, é para fazer ou não é para fazer? Será que eu devia fazer? Não é? Será? Eu acho que não é bom fazer isso, não. Sabe, isso acontece muito, muito comigo. Aí eu fico, gente, é um pressentimento isso? Será que é algum aviso para eu não fazer? Aí eu fico, não, mas não é pressentimento. Então eu fico, será que é intuição minha? Faz ou não faz? Ou são as preocupações, entendeu? Então, geralmente, eu acabo achando, não, acho que são as preocupações do dia a dia mesmo. Sabe, porque a coisa já é tão comum isso comigo, sabe, que eu acabo parando para prestar atenção. Então, geralmente, eu acho assim, que essas coisas que a gente vive, a preocupação do dia a dia, também influencia nisso. Ah, meu Deus, aconteceu isso com fulano, será que então devo fazer? Será que não vai acontecer? Eu acabo até optando assim, pelas preocupações do dia a dia, sabe? Porque, né, como está falando ali, né, se for um pressentimento, vai ser uma coisa mais forte, né, uma coisa mais marcante, que realmente vai fazer com que a gente, né, tenha uma postura mais assim de análise, né? Então, sempre acontece muito isso. Eu fico, pressentimento, intuição, são as preocupações. Então, eu fico só investigando isso, prestando atenção para ver o que é. E acontece muito. É tudo misturado, Ivone. É tudo misturado, Ivone. Mistura tudo. Eu estou tendo um pressentimento aqui que Conceição quer falar alguma coisa. Eu estava pensando na Conceição agora. Falei, cadê a Conceição? Que eu não vi a Conceição hoje. Olha aí, olha o pressentimento. Você falou da Conceição. É uma experiência própria, né, gente? Oi, Conceição. Eu te vi, falei, cadê a Conceição? Aí esse menino chamou a Conceição para falar. Geralmente, o que acontece comigo, o que eu sinto em relação a isso, eu não tenho mediunidade ostensiva, mas eu tenho muita intuição. Intuitivo. Inspiração, acredito que seja inspiração. E quando acontece comigo, na verdade, eu sinto assim, eu consigo distinguir que não é o meu pensamento. Por quê? Porque quando acontece comigo, eu sinto, é como se uma voz falasse dentro da minha cabeça. Entendeu? Então, eu consigo. E às vezes chega até travar um diálogo assim, aí, como você fez aí, Ivone, você fala uma coisa e aquilo vem assim, entendeu? Então, mas isso não acontece corriqueiramente, não. Quando, de vez em quando, alguma coisa que vai ser assim, aquilo vem. Coisa mais séria, né? Quando é coisa mais séria, né? Às vezes, até uma coisa do dia a dia mesmo, mas eu sinto bem que é aquela voz que não é do meu pensamento, é como se alguém falasse na minha mente, assim, você pensa e aquela resposta vem, aquela coisa vem, assim.
Então, também assim um pouco de exercício, né? Quando você, como a Alessandra colocou aí, a meditação ela ajuda muito nisso. Quando você tem o hábito assim de meditar, de se interiorizar, aí você abre esse canal, né? Para conseguir distinguir isso aí. A meditação ela te leva muito a abrir esse canal, a mente, para que você esteja bem receptivo a essas intuições ou inspirações. Quem sempre nos convida a meditar, né, é o Haroldo Dutra Dias, né? Inclusive, ele tem até um curso de meditação. É muito importante, né, nessa vida da gente tão corrida, né? Tantos compromissos, tanto estresse, tanta notícia ruim vindo da mídia, né? Seja mídia escrita, mídia televisiva, WhatsApp. A gente parar um pouquinho e a gente, né, ter aquele tempo de meditar, de parar, de respirar, né, ficar quietinho, se isolar né, realmente é importante, né? Às vezes que a gente conseguiu fazer isso, né? E se conectar, foi bem né? marcante. Quando você faz isso, você se conecta com a transcendência, né? Você sai um pouco desse nível que a gente se encontra, da materialidade, e você deixa de sentir assim, né, as coisas do corpo, da matéria, você se desconecta disso e se conecta um pouco com a espiritualidade, com a essência nossa, né, que é espírito. Uma espiritualidade que eu falo não é que você vai travar uma comunicação com ninguém, não, é se conectar com a sua essência espiritual, né? A meditação, ela te proporciona isso. E com esse exercício, assim, se você faz durante o dia, você tira 10 poucos minutos, e isso vai aumentando, né? Com o tempo você vai conseguindo se desprender mais. Então, você vai estar afinando esse canal com a espiritualidade, né? Então, essa questão da intuição, esses sentidos, eles vão ficando mais aguçados, né? Tem um livro uma coleção, eu estou para doar essa coleção para o Divino há muito tempo. E o portador seria seu Ivan, só que não deu, né? Estava aguardando ele aqui para ele levar, eu já tinha falado com ele. É do Miramês, Filosofia da Mediunidade. E ele fala, tem um desses livros que ele fala que a mediunidade do futuro será a intuição e a inspiração. Então, esses tipos de mediunidade, que a mediunidade ela também vai evoluindo à medida que a gente o ser humano vai evoluindo, né? Os tipos de mediunidade eles vão se modificando. Então, vai chegar um tempo que a gente vai ter tanta capacidade assim de se transcender que a mediunidade predominante vai ser a intuição e a inspiração, né? Vai conseguir se comunicar pelo pensamento. Mas uma hora essa coleção chega aí. Chega sim. Uma dúvida nesse momento, bem nesse momento atual, né? A gente está tendo uma quantidade muito grande de desencarnes e tem gente também chegando, né? Então, até que ponto isso influencia a nossa comunicação com o mundo espiritual no que tange a receber intuições e inspirações? É possível que a gente tenha algum tipo de dificuldade ou até um momento em que isso está mais sensível, até por uma questão de necessidade mesmo, se isso até de alguma forma facilita? Eu particularmente, assim, vocês estavam falando aí no início, né, antes da pandemia acontecer, aconteceu uma coisa interessante. Eu tinha viajado e não tinha data para voltar.
Eu fui, só comprei a passagem de ida e eu não tinha data para voltar. A minha intenção era ficar uns 3, 4 meses. Né? E aí eu saí daqui 13 de dezembro e, de repente, lá, depois que passou Natal, Ano Novo, veio aquilo para eu voltar para casa. Me deu aquela vontade de vir embora. Eu vim, justamente no dia 13 de janeiro, eu cheguei aqui. Retornei, né? Do nada, aquela coisa assim, vou embora. Me deu vontade de ir embora, vou embora. E chegando aqui, os dias que antecederam isso aí, eu sentia uma coisa pesada, uma coisa muito pesada assim na atmosfera, mas não era uma coisa material. Eu sentia sabe, como se a gente tivesse envolto numa nuvem. E aí eu até comentei uma vez, eu vinha na rua e comentei com uma colega do centro que eu participo, e ela disse assim: Conceição, isso é porque o carnaval está se aproximando. Então a vibração da Terra muda. Você vê que no Natal a gente fica mais feliz, alegre, não sei o quê. Então, está se aproximando do Carnaval, e a gente que tem a sensibilidade, a gente pressente, fica sentindo essas coisas. Era uma coisa muito esquisita. E interessante, eu até já falei isso com a Cláudia, que depois que aconteceu, né, que a gente entrou nesse processo, eu parei de sentir isso. Esse peso, essa atmosfera. Apesar de tudo que tem acontecido, hoje eu já não sinto mais. Claro que tem dias que também vem a questão da nossa sensibilidade, né? Tem dias que eu me sinto mais entristecida, mais assim, eu me sinto assim como se as minhas energias estivessem sendo sugadas, sabe? Assim, tem dias que eu me sinto mais alegre, mais disposta, mas aquele peso, aquela sensação de que há algo para acontecer muito grave, isso aí eu parei de sentir. Que já aconteceu, né? Já aconteceu, mas a sensação era essa. Não, eu não sentia isso, eu sentia uma sensação de que algo muito assim, muito pesado, assim, uma coisa estava para acontecer. A gente estava na iminência de algo muito difícil que estava para acontecer. E hoje eu fico assim, oscila, né? A gente tem dias que eu sinto que a coisa está mais, o ambiente, a sintonia tá mais pesada, mais triste. Eu sinto também que quando eu durmo, quando eu acordo, quando eu retorno, eu sinto que eu estive em lugares sempre com muita gente, com muito movimento, muita atividade. Eu sempre acordo com essa sensação. Mas aí, quando eu acordo, eu perco, né? Assim, mas venho com aquela coisa que eu estava falando, conversando, num lugar com muita gente, com muitas pessoas, com muito movimento, muito trabalho. Eu sempre acordo com essa sensação. É um momento bem significativo que a gente está passando. A gente tem que orar muito porque... Muita pressa. Bom, 524. Os conselhos de nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devemos adotar em relação aos assuntos da vida particular? Ele coloca, para tudo, né? Tudo. Eles tentam fazer que vivais o melhor possível, mas quase sempre fechai os olhos aos conselhos salutares e vos tornais infelizes por vossa culpa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos por meio da voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Mas como nem sempre ligamos a isso a devida importância,
eles nos dão outros conselhos mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os tivesse escutado. Mas, de novo, até no que a Valéria falou, na verdade, eles nos dão conselhos, né, em várias situações das nossas vidas, e utilizam não só do pensamento, às vezes uma pessoa amiga ao lado desvia você de um caminho, ou então coloca um livro na sua mão, a abertura de uma página que você precisa, né? Mas sempre vai ter o nosso livre-arbítrio para tudo, né? Tem outros sinais também, né? Muitas vezes a gente coloca Alexandra, sempre que a gente fica ouvindo aquela pessoa falando, não faça isso, não vai por esse caminho. Aí a gente vai, você vai, a gente quebra a cara. E a gente não ouviu o conselho certo, né? Desobedeceu as ordens. E muitas vezes é assim, a gente fica naquela luta. Faz ou não faz? Vai ou não vai? As coisas que acontecem, que a gente é intuída, né? A intuição que a gente tem, né? A gente fica ouvindo aquela vozinha falar. E, às vezes, a gente não obedece aquela voz. Se você não obedecer aquela voz, você vai cair no buraco. Mas acontece tudo ao contrário se a gente não ouve. Entendeu? A gente tem que estar sempre atenta a essas coisas, porque é importante para a nossa caminhada, a nossa evolução espiritual, para esse contato, né, espiritual que a gente precisa, constante. Porque nessa época que a gente vive hoje, a gente tem que estar conectada constantemente com a dificuldade, né? A dificuldade de cada dia. E eles inspiram a gente o tempo todo, estão nos alertando, né? Para que a gente deve fazer e que não deve. Isso aí, dona Maria, sempre nos inspirando, né? Ô, Alê? Oi. Nesse sentido, o meu protetor uma vez salvou minha vida. Eu fui lá, eu morava no Acre, fui jantar com o meu orientador, né? Aí, na volta, eu estava descendo uma ladeira assim, aí ele me chamou. Eu voltei. No que eu voltei, veio um carro e enfiou no lugar que eu ia estar passando, naquele instante. Nossa, sabe quando você se treme todo, o seu coração dispara? Não foi assim, não fui avisada. Ele usou o meu orientador como instrumento para me tirar da reta. Então, esse negócio é uma das coisas assim que realmente eu falei, tem muito que agradecer. É isso aí. Bom, e aí a gente vai falar agora sobre essas influências dos espíritos nesses acontecimentos da vida, né? A questão 525 pergunta o seguinte: os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselho. E aí a gente diz, né, em todas as coisas, né, eles são, e agora também os espíritos, eles são influenciados também pelos seus tutores, né, aí celestiais, né? Somente Deus influencia todos, né, sem ser, no caso, influenciado, né? Então, os espíritos influenciam em todas as coisas. E aí eles influenciam não só pelos pensamentos, mas como tudo que a gente falou, né? Por um amigo que veio e tirou a gente de uma situação, por uma página de livro, né? Várias são as situações aí, né? E é importante a gente colocar que eles sempre nos aconselham, nos ajudam, mas nunca fora das leis da natureza. A gente vai ver isso aqui mais à frente. Livre-arbítrio, né? Esse eles não invadem, né? Contradizendo uma lei da natureza. A 525A, ela vai falar, exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atualmente, diretamente sobre a realização das coisas.
né? A gente falou, sim, mas nunca agem, né, fora das leis da natureza, que a gente falou, né? Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deve manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viesse ajudar por meio de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. Razão porque nos parece oculta sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio, né? Então, eles nunca vão contradizer aí uma lei da natureza, né? Alguma coisa que tenha que acontecer. A pessoa subiu, acho que vai falar, não sei se é aqui ou na Revista Espírita que fala. Ele subiu uma escada, não era para subir, essa escada quebrou, essa escada poderia estar com material, né, rachado, sem conservação, mal colocada. O espírito não vai lá e vai vou segurar, vai interferir, vou segurar a escada para ele não cair, mesmo que essa escada tenha todas, né, a lei da física lá falando que ela vai quebrar e vai cair. Não é isso que ele vai fazer, né? Não vai contradizer nenhuma lei, tá bom? A 526. Já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Até aqui. Sobe uma escada. A escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Aí eu vou ler aqui, antes de ler só a resposta, na Revista Espírita, na página 124, ela fala o seguinte, ó: quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando ele escapa disso, é um outro que o afasta. Quando o espírito se encarna, escolhe uma prova, elegendo-a, estabelece uma espécie de destino que não pode mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Falo das provas físicas, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal. O espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influenciar, né, sobre ele de maneira a dominar sua vontade. O espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Então, assim, de novo, né, o livre-arbítrio ele nunca vai deixar de existir, né? A pessoa, por exemplo, quando vai se matar, né, o espírito bom pode ir lá, falar, dar conselho, assim como o espírito que ainda tem o mal dentro dele pode dizer, não, se joga, tal, mas a decisão é sua, né? O espírito vai botar a mão vai colocar e vai empurrar ele, entendeu? é isso que vai acontecer, né? Bom, e aí a resposta da 526 aqui. É bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, e não para derrogá-las, fazendo seguir no momento certo um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, sem necessariamente de um milagre para isso. Ficou claro, né? Bom, a 527. Tomemos outro exemplo, em que o estado natural da matéria não entra em questão. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. O raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? É a mesma coisa da questão anterior. O raio explodiu sobre aquela árvore, naquele momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado à árvore porque o homem se achasse debaixo dela. O homem que foi inspirado
para se refugiar debaixo de uma árvore sobre a qual deveria cair o raio. A árvore não deixaria de ser atingida, estivesse o homem ou não debaixo dela. Entendeu? Então fica claro assim que jamais vai derrogar uma lei da natureza, né? Se está no plano reencarnatório dele a passar por isso, tem uma inspiração para ele ir para lá, ele vai passar por aquilo, né? Mas não vai acontecer um milagre daquele raio não cair. Ser criado para aquele propósito. Ser criado para aquilo, né? Por isso que o pessoal fala assim, eu quero que um raio caia sobre a minha cabeça se eu não estiver falando a verdade, né? Porque sabe que eu não quero. Imagina só. Descobrimos, né, o motivo, né? Porque tantos raios estão caindo em Macaé, né? Nossa. Bom, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, alguma colocação. Eu só queria colocar rapidamente, da mesma forma que existe o livre-arbítrio individual, também existe o coletivo, né? Então, esse coletivo abrange, né, uma família, uma comunidade, uma casa espírita, ali é toda uma sociedade, todo um país. Então, que a gente, quando a gente pedir, né, em oração, a proteção, a inspiração, que a gente peça, né, não só para a gente, né, individualmente, mas também para a nossa família, né, para o nosso ambiente, nossos amigos, né, o nosso país, os nossos governantes, enfim, para todo o orbe terrestre que nesse momento está passando por essa pandemia e por tantas tragédias, né, que a gente tem acompanhado nos últimos anos aí, né? Então, isso é decorrente do livre-arbítrio coletivo, né, que também tem as mesmas leis que regem o livre-arbítrio individual, também regem o coletivo. E nunca foi tão importante, né? Acho que faz muito tempo que a gente não vê, não percebe que a gente é dependente também desse livre-arbítrio. Sempre foi, né? A vida tem a lei de sociedade, sempre foi. Mas nesses momentos de crise mais intensos, mais difíceis, é que a gente percebe quanto o livre-arbítrio coletivo interfere também no individual e o individual no coletivo. Né? Nossas decisões individuais podem afetar a vida de muitas pessoas e o comportamento geral pode minimizar ou aumentar o sofrimento. Aí questão de escolha de cada sociedade, cada família, cada grupo. É isso. Bom, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. A gente tem 5 minutinhos. Meu comentário, minha querida, é que você fez um estudo excelente. Muito bom. Obrigada, adorei. Amei! Eu que amo estudar com vocês. E assim, colocar que eu assim, na verdade, quando a gente, né, acaba tendo a responsabilidade de vir para conduzir o estudo, né, a gente tem que parar para poder estudar, né? E essas fontes de pesquisa que eu passei aqui para vocês no começo, sabe? Eu achei elas riquíssimas, assim. Fico triste de eu não conseguir passar tudo, assim, que eu consegui ler ali, mas, assim, no meu íntimo, assim, eu sei quanto foi bom ter lido todas essas fontes que estão aqui, sabe? Principalmente a Gênesis, assim, que eu não tinha ideia que falava tão bem sobre isso, né? As próprias revistas espíritas, eu fui lá na FEB, no site da FEB, baixei, né? Então, é super importante a gente, quando está estudando, né, tanto o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a gente ir até a essa fonte, né, que a revista espírita, ela complementa muito. Acho que Kardec acabou com a revista, com as revistas, né, com essas publicações complementando, que nem o tema de hoje, pressentimento, né? Na verdade, eram 3 questões só no livro dos espíritos, mas na revista espírita ele detalha, assim, sabe? De forma bem abrangente o tema. Então, é bem interessante a gente estar estudando, né, em outras fontes aí. Eu pediria também, né, quem fosse conduzir a oração, né, final, que mentalizasse, né, um agradecimento, né, ao nosso codificador, né, Allan Kardec, que está completando hoje 152 anos, né, da sua desencarnação aqui na Terra, né? Então, por tudo que ele fez, né, por toda a obra, tanto esforço, né, que ele teve, né, para poder codificar, né,
11 anos, né? E escreveu toda a codificação, enfim. Foi uma obra grandiosa e né, apesar de ter tido apoio da esposa, né, e tudo mais, mas foi um esforço pessoal dele muito grande. Então, sejamos gratos, né, que a gente nunca esqueça, né, dessa grande contribuição do nosso codificador Allan Kardec. E o que a gente viu hoje, né, que na verdade Kardec começou depois de 50, né? Aí eu falei assim, nossa, tem jeito aí para eu continuar, porque eu estou assustada com tanta coisa que eu tenho que ler, cada hora um fala assim, ai meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso tudo. Aí quando eu falei assim, ai, começou depois de 50, só precisa de mais empenho, né? Na verdade, precisa de muito, muito mais empenho. É isso aí, pessoal. Alê, é empenho, e quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a sensação de que nada sabe. Filha, nada sei. Que começa, às vezes, você tem que ficar muito atenta. O que eu estou fazendo é estudando assim, de cada livro, um capítulo por noite, né? Ou de tarde, ou coisa. E aí fico pensando naquilo, raciocinando, tentando ligar com outras informações, que senão, filha, se sair como eu costumava ler as coisas, Valeria de Fátima vai pirar na batatinha rapidinho. É muita coisa. Bom, eu queria pedir, né, ao nosso irmão Luiz aí, né, ouvir um pouco da voz dele, né, dos pensamentos, que pudesse conduzir a nossa oração final. Graças a Deus, Deus que sois todo poder e bondade, Jesus, Mestre amado, e irmãos amigos que nos assistem, nos orientam e não nos deixam perder a esperança. Nós agradecemos por esse momento, a oportunidade de estar estudando a doutrina de Kardec. Agradecemos a esse codificador que deixou um material tão valioso para o nosso estudo e todo esse crescimento. Pedimos ao Pai que nos fortaleça a nossa fé para que possamos viver um dia de cada vez, num momento que não está fácil, que tenhamos nossa fé sempre renovada. Pedimos também que nos dê o esclarecimento sempre, para que possamos aceitar as coisas do jeito que elas são. E pedimos sempre que nos dê amor, para que possamos sempre exercitar o perdão. Que todas as pessoas que se encontram nesse momento, como gestores nesse país, em todo esse universo, que eles possam estar bem amparados nas suas decisões, para que todos possam se beneficiar da melhor maneira. Dai-nos, Senhor, sempre a coragem, a esperança e a paz. Dai-nos a permissão para terminar o estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigada a todo mundo aí pelo encontro de hoje. Muita paz a todos. A dona Santinha lá. Ela tá deitadinha lá. Tá mandando beijão. Alessandra, eu gosto de ver, Alessandra, eu gosto de ver que você pesquisa muito bem, fala muito bem. Eu assisti, incentivadora, né? Eu assisti a palestra de Haroldo, Espiritismo na Pandemia, sei lá o que é assim. Ele fala, você falou da Revista Espírita, eu vou ter que ver de novo, porque ele relata na Revista Espírita de julho, de não sei, de alguma coisa de ano, que relatava as Ilhas Maurícios, foi devastada por uma epidemia assim, morreu acho que quase todo mundo, eles tomaram quinino, o tal do quinino, mas só que o tal do quinino custava R$1, com a pandemia custou 13, e os pobres não podiam comprar,
morreu a maioria da pessoa das Ilhas Maurício. Eu queria até ver esse artigo na Revista Espírita, mas eu não guardei. Se eu encontrar, eu passo para você. Eu sei que é julho. Eu não sei se é de 1987, 1957 ou 58. Eu não sei, uma coisa assim. Das Ilhas de Maurício, que foi estava uma pandemia que foi já predestinada, essas coisas assim, como está acontecendo conosco agora. Márcia, foi excelente, continua sempre assim. Tá bom, obrigada, gente. Boa noite, gente, até sexta. Até sexta. Gratidão.